Como já foi falado aqui, que ele cresça e que nós diminua. O Senhor, ele não vai vir para cá, ele já está aqui. A palavra do Senhor fala em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14, dizendo assim: Aleluia, Jesus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e levante 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha só, Naamã, ele pensou que o profeta Eliseu ia fazer isso com ele. Aleluia. Versículo 12, veja: não são porventura Abaná e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, versículo 13: chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: levante e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Apenas até aqui, meus irmãos. Os irmãos já podem tomar os vossos assentos. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite com um tema: acertando depois de haver errado. Acertando depois de haver errado. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto do Antigo Testamento que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. E esse texto é um texto muito conhecido. Eu já ouvi muitas pregações acerca dessa passagem de Naamã, que aqui vai retratar acerca de Naamã, vai contar a história de Naamã. E para a gente entender, nós precisamos começar no versículo 1 do capítulo 5. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Era esse homem Naamã. Naamã era um homem herói, valoroso para o rei assírio e para aquela nação. Mas porém, ele estava leproso, valoroso, muito respeito, mas leproso. Acredito eu que Naamã, ele saía para lutar as suas guerras, e quando ele chegava em casa, ele tirava as suas vestes, e via aquela lepra espalhando no seu corpo, porque a lepra é uma mancha na pele que vai tirando a cor original da pele. Era dessa forma que Naamã estava. Lá fora, ele estava, era um homem respeitado, era um líder do exército sírio. Mas quando ele chega em casa, acredito eu, quando ele tira a sua capa, a sua roupa, ele vê o que ele está por dentro do seu corpo. Ele vê a lepra que ele está vivendo. E eu já quero dizer, existe muitas pessoas, eu vou falar o que Deus manda hoje. Talvez não vai agradar ninguém, mas eu vou dizer o que Deus está mandando. Talvez muitas pessoas lá fora sejam uma coisa, aqui dentro seja uma coisa, mas em casa está leproso. E Deus me trouxe aqui para dizer: existe muita possibilidade
de ter pastor na igreja, de ter pregador na igreja, de ter irmão na igreja, que na igreja é uma coisa, mas em casa está leproso. Porque as pessoas, ela vai ver a sua roupa, ela vai ver a sua estatura, ela vai ver aquilo que você é lá fora, mas em casa. Naamã é líder, mas ele está leproso. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela era de Jerusalém. Ela vai servir a esposa de Naamã. Essa menina, ela vendo a situação do seu líder, do seu patrão, ela fala para sua dona, para a esposa de Naamã, se ele fosse em Samaria, talvez ele seria curado. Lá em Samaria tem um profeta, tem um homem de Deus. E essa notícia chega até Naamã. Naamã, ele notifica ao seu rei que a menina falou que em Samaria há uma solução para a cura da sua lepra. E ele notificando ao rei da Síria, o rei da Síria vai e manda uma carta para o rei de Israel. Mas aí está a questão. O rei da Síria, ele mandou uma carta para o rei de Israel. Já já a gente volta aqui. Por enquanto aguarde, deixa eu trabalhar. No versículo 7 a Bíblia vai dizer que o rei de Israel, ele recebendo aquela carta, ele rasga as suas vestes e diz: por acaso eu sou algum Deus para curar de lepra? Por acaso eu sou algum Deus para matar e para vivificar? Para que este me envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? A Bíblia vai dizer que essa notícia chega nos ouvidos de Eliseu. Aleluia, Jesus. Eu quero fazer 3 perguntas para você nessa noite. Eu quero dizer para você que quem erra também pode acertar. Você pode ter errado lá no passado, mas você também pode acertar. Porque é isso que nós aprendemos com Naamã. Segundo, o fato de ter errado não significa que deve permanecer no erro. Talvez você errou, isso não significa que você deve permanecer no erro. Terceiro, você deseja acertar depois de ter cometido muitos erros no passado. Você deve acertar. Mesmo que o seu passado seja marcado por inúmeros erros e falhas, saiba que é possível acertar. Basta por um momento parar e refletir que essa possibilidade está ao seu alcance. Aleluia, Deus. Naamã, o grande general do exército sírio, nos deixou esse exemplo de como é possível errar e depois corrigir o nosso erro em um mesmo dia. Mesma viagem. Graças a essa habilidade que ele tinha, a sua viagem não foi perdida, porque ele foi curado da sua lepra. E eu quero trabalhar 4 pontos nessa noite com os nossos irmãos. O primeiro, voltando lá onde eu estava agora há pouco, é que Naamã, ele procurou a cura num lugar errado. Você vê que ele fala para o rei, e o rei manda a carta para o outro rei. O rei é rei, mas ele não pode curar ninguém. Quem pode curar é o profeta. Quem pode curar é Eliseu. Porque a Bíblia diz que o profeta é o porta-voz de Deus. Ou seja, o rei manda a carta para o outro rei. Por que não mandou para o profeta Eliseu?
Muitas vezes nós procuramos a nossa cura nos lugares errados. Muitas vezes existe alguém que procura cura num lugar que não tem a cura que você precisa. Certa vez, quando eu estava em Bauru, eu congregava na Assembleia de Deus Madureira e tinha uma irmã que toda vez que ela ia no culto, ela pedia oração ao pastor e eu observando. Toda vez. Não é errado pedir oração, eu concordo, não é errado. Mas não deve viver na dependência da oração só do pastor. Você tem que orar também. Certa vez essa mulher ela não vem mais na igreja. Quando eu estou trabalhando e volto para casa às 10 horas da noite, eu largo do trabalho, eu vejo essa mulher na mesa branca, onde aquele pessoal faz os cultos dele para lá, todo de branco, onde é conhecido como mesa branca. Eu vejo essa mulher lá, eu digo comigo, essa mulher ela só vai na igreja atrás de cura. Eu pensei, né? Ela só vai atrás de cura, porque toda vez pede oração ao pastor. Viu que a cura dela não chegou, ela foi agora lá. Ela acredita que lá tem a cura que ela precisa. Mas não é dessa forma. A gente muitas vezes fazemos que nem ela, procura a cura num lugar errado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: a cura que você precisa está na minha casa, na casa de oração, na casa que eu habito. Aleluia, Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Naamã ele fez como muitas pessoas fazem ainda hoje. Procurou cura nos lugares errados. Você vê isso no versículo 6, que diz que o rei levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quem disse que o rei pode curar? Meu Deus. Eu entendo aqui, Deus me ensina, Deus estava ministrando ao meu coração hoje, e me dizendo, o Espírito Santo de Deus, o rei, o ofício dele é rei, ele reina, ele é a autoridade máxima em Israel, na terra. Mas o rei não usou a sua autoridade para ser um profeta. Ele é rei e permaneceu rei. Deus está me dizendo: se eu te levantei rei, você permanece rei. Se eu te levantei pastor, você permanece pastor. Se eu te levantei diácono, você permanece diácono. Não queira ser aquilo que você não é. Não queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Se Deus te levantou rei, não tente ser profeta. Se Deus te levantou pastor, não tente ser profeta. O profeta, ele é o porta-voz de Deus, mas o rei é o que reina a nação. Nunca queira ser aquilo que você não foi chamado para ser. Aleluia, Jesus. A Bíblia ensina acerca dos falsos milagres, conforme 1 João 4:1. Lá vai dizer: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, ele poderia dizer: eu sou um profeta, eu vou tentar curar Naamã. Muito nos dias de hoje nós vemos isso. As pessoas querendo ser profeta, as pessoas querendo tomar o trono de Jesus, as pessoas querendo tomar o lugar de Jesus. Mas Jesus me trouxe para dizer: quem comanda o meu trono é eu. Eu permaneço no meu trono, eu permaneço na minha casa. A minha casa não é covil de salteadores, mas é casa de oração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós vemos que depois ele seguiu para o local da cura.
Lá em 2 Reis 5,14 nós vemos dizendo a palavra: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Depois dele ter procurado o lugar errado, ele vai no lugar certo. Ele vai no Rio Jordão se mergulhar para ser curado da sua lepra. Aí cabe eu salientar aqui e dizer aos irmãos, assim como a carta foi direcionada para o lugar errado, para o rei, da mesma forma foi Saul, querendo ouvir a voz de Deus, ouviu o profeta Samuel falando, e ele foi lá na feiticeira, para ver se Deus falava com ele através da feiticeira, para a feiticeira invocar o espírito de Samuel, para Deus falar com ele. Foi no lugar errado. Ele já tinha ido no profeta, saiu do lugar certo para ir para o lugar errado. Muitas vezes isso acontece nos nossos dias, diariamente. Segundo ponto, ele desprezou a palavra do profeta. O profeta, como já foi dito, ele é o porta-voz de Deus na terra, principalmente naquela época. Ele era o porta-voz de Deus na face da terra. O profeta era a boca de Deus na nação. O profeta era a boca de Deus na terra. E Naamã, ele despreza a palavra do profeta. Nós vemos isso no versículo 10 ao 12. Veja lá que vai dizer: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pos-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, era água suja, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ou seja, ele desprezou a palavra do profeta. Muitas vezes nós desprezamos a palavra do profeta. Ou seja, se é um falso profeta, tem que desprezar mesmo. Mas se é um profeta, um servo de Deus, tem que dar crédito à palavra do profeta, porque o profeta é a boca de Deus na nação e na terra. Se é o profeta mesmo que está falando, dá crédito ao que o profeta está falando, porque é Deus que está falando por intermédio do profeta. Naamã, ele não deu crédito. Nós vemos isso nesses versículos. A palavra do profeta não volta vazia. Ou seja, o interessante é que Naamã não entendeu que a palavra de um profeta, ela não volta vazia. Prova para mim, Isaías 55, 10 e 11 vai dizer: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do profeta, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. A minha palavra, minha mesmo, pode voltar vazia, mas a palavra aqui, ó, essa palavra aqui, ela não volta para casa vazia, porque essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra, ela cura. E se você está enfermo aqui hoje, essa palavra pode te curar. Você pode sair daqui curado, em nome do Senhor Jesus.
Salmos de número 107, verso 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Porque essa palavra, ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma, ela renova, ela traz vida àquilo que está morto. Essa palavra, ela tem poder. A palavra que sai da boca de Deus tem poder para curar, para libertar e para transformar. Mas Naamã não entendeu isso. Depois de muito tempo é que ele vai entender isso. Aleluia, Jesus. Terceiro ponto, se mostrou orgulhoso. Terceiro ponto que nós vemos nesse texto é que Naamã, ele se mostra orgulhoso. Mas o interessante é que em Tiago 4:6 fala que Deus resiste ao soberbo, resiste ao orgulho. E diz em Tiago 4:6: antes ele dá maior graça. Portanto diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você é soberbo, Deus vai resistir, mas se você é humilde, Deus derrama a sua graça sobre você. Tem alguém humilde que está entendendo a palavra? Tem alguém que quer ser derramado da graça de Deus aqui ou não? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus dá graça aos humildes, Deus abate ao soberbo, conforme Provérbio 29:23, que diz que a soberba do homem o abaterá. Ou seja, ele é abatido, a soberba vai ser abatida, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Enquanto a soberba é abatida, a honra é dada ao humilde de espírito. Uma boa equipe curou a sua soberba. Aqueles servos de Naamã foi quem curou a sua soberba, foi quem convenceu Naamã a ser curado, a mergulhar no rio que ele não queria mergulhar. Muitas vezes Deus vai usar a pessoa para te convencer de que aquilo que foi falado para você é realmente certo, veio realmente da parte de Deus, veio realmente do céu. Aleluia, Jesus. A glória seja dada ao nome do Senhor. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Depois disso, depois desse convencimento, é que Naamã desce ao rio para ser purificado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu já vou finalizar, meus irmãos. Aleluia, Deus. Quarto ponto, para a gente ir para a conclusão. Ele se curva e muda de ideia. Como eu já falei aqui, o tema é acertando depois de haver errado. Agora é a hora do acerto. Depois de ele haver mostrado sua soberba, agora ele vai acertar o erro da soberba que ele tinha. E a gente vê isso no versículo 14, finalizando a linha de pensamento. Ele se curva e muda de ideia. É possível terminar bem. Isso nos ensina que é possível terminar bem, mesmo depois de haver errado. Naamã, ele errou, mas ele vai terminar bem, porque ele mudou de ideia, mudou de pensamento. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Para a gente terminar bem, mesmo começado mal, basta mudar a mente. Basta mudar a sua mente.
para você não terminar da mesma maneira que começou, Deus me trouxe aqui para dizer: basta você mudar a mente. Muitos de nós estamos aqui porque nós mudou a mente. Se nós não tivéssemos mudado a mente, nós ainda estaria lá fora no mundo. Mas como a palavra de Deus mudou a nossa mente, nós estamos na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Lá em Romanos 12:2 vai dizer que não sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, mente, entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa começar na mente. Qualquer atitude que você tomar vai sempre ser na mente. Nada vai começar em outro lugar, sempre é na mente. A luta que você enfrenta é na mente. O campo de batalha espiritual é na mente. Porque tudo começa na mente. E para uma mudança extraordinária na nossa vida, precisa começar na mente. É na mente que começa. Quem se humilha é exaltado. Jesus fala em Mateus 23:12, que o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Ou seja, Naamã ele se exaltou, ele foi humilhado. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, esse é exaltado. Eu já vi o pessoal falando: eu estou sendo humilhado, mas Deus vai me exaltar. Eu estou sendo humilhado, mas Deus vai me exaltar. Nada a ver, isso aí está fora do texto, meu amigo. É os que se humilham que são exaltados, e os que se exaltam, esse sim é humilhado. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que se humilham diante do Senhor, pessoas que têm intimidade com o Senhor, pessoas que têm reverência diante de Deus, pessoas que conhecem ao Senhor, porque vive diariamente orando, buscando, lendo a sua palavra, se humilhando diante do Senhor, porque o que se humilha é exaltado. Talvez você possa se humilhar diante do Senhor no seu quarto e você não está sendo exaltado hoje, mas eu quero dizer para você que haverá um dia, haverá um momento que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que não chegou ao coração humano. São exatamente essas coisas que o Senhor tem para a tua vida. E neste dia o Senhor vai te exaltar, porque quem se humilha diante do Senhor, o Senhor exalta. Então nós entendemos que ele começou errado e terminou certo. Existem outros que são como Judas, o Iscariotes, começou certo e terminou errado. Mesmo que você esteja no erro hoje, Deus está te convidando, mesmo que você esteja no erro hoje, existe possibilidade de acertar, e existe a possibilidade de fazer a coisa certa e de mudar as suas atitudes. O fato de ter errado no passado não significa que deve seguir na vida errando. Você tem a possibilidade de começar acertando hoje. Faça como Naamã, ele errou, mas ele depois consertou o erro. Resolveu seguir as instruções do profeta e retornou para a sua casa curado do incurável, que era a lepra. Talvez você esteja vivendo num erro hoje, mas Deus me trouxe aqui para dizer: meu filho, minha filha, você pode começar acertando hoje. Você pode estar errando hoje, mas hoje mesmo você pode ter a sua mente mudada. Você pode sair daqui acertando. Você pode sair daqui com um novo pensamento, porque eu é quem trabalho na vida daqueles que me buscam.